Paz de Deus, amém? Amém. Bom dia para você que vai nos acompanhar da live, a paz de Deus, que vocês possam ter uma palavra abençoada para suas vidas nesse dia de hoje. Vou estar lendo aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 4, do 7 ao 21. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivemos. Nisto está o amor, não em o que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, muito obrigado. Deus... Quer falar alguma coisa, Leonardo? Não, amém. Não? Tá tudo explicado aí já, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Agora, é o segundo mandamento, né? Segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Irmão, o tema, ele está aqui na própria Bíblia, né? Deus é amor. Deus é amor. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o que constrangia ele era o amor de Deus por ele. Por quê? Porque Paulo ele vai dizer que ele era o mais miserável dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele perseguiu. O apóstolo Paulo ele olhava para ele e dizia assim, eu sou um miserável, eu não presto para nada. Eu sou uma pessoa que não sei o que Deus viu em mim. Então isso constrangiu muito ele, cara. Constrangiu muito ele. Irmão, falando de mim, eu, pastor Jusilan, eu tenho 26 anos nessa caminhada com Cristo, 26 anos, mais de 10 anos de pastor, já dirigi 4 igrejas, estou 9 anos nessa casa de operação coordenando, mas eu tenho um passado, irmão, tá entendendo? Cada dia que passa, Deus tem sua maneira de trabalhar nós. Irmão, eu tinha dificuldade de perdoar as pessoas aqui dentro. O Leonardo sabe disso que eu estou falando, né, Leonardo? Eu tinha dificuldade, irmão. A pessoa saía daqui, para mim receber a pessoa pela segunda vez, eu não recebia, irmão. Eu não recebia. Aí a pessoa usava de estratégia. Ia para o pastor Júnior, do pastor Júnior mandava para mim, eu tinha que receber.
Só que eu sempre tive uma vantagem. Qual é a vantagem? Se o pastor Júnior mandasse a pessoa aqui de volta, tá entendendo? Por mim eu não queria receber, mas eu recebia pelo meu pastor, mesmo assim eu não destratava a pessoa aqui dentro. Você tá entendendo? Ah, então, tipo assim, no coração, eu vou te receber, tá entendendo? Mas tu vai ver o que eu vou fazer contigo aqui. Não. Porque eu queria mostrar pro meu pastor, tá entendendo? Que eu sou obediente a ele. Eu sou submisso a ele. Só que Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi trabalhando no meu coração. E Deus usava as pessoas para falar comigo, usava muito a minha mulher para falar comigo, minha esposa, para o meu próprio pastor. E teve um dia que eu disse para Deus, Deus, ou o Senhor muda eu radicalmente, ou o Senhor me tira daqui. Porque eu vou acabar brigando. Porque ainda sou igual o Pedrão, com a espada ainda na cintura. E o meu pastor mesmo dizia, você é Pedrão, tem que tirar a espada. Pastor, eu vim de uma vida, pastor, que é assim, lá tinha que respeitar os irmãos. Lá tinha que respeitar a comunidade, senão o couro come, cabeça rola. Aí o caba chega na casa de Deus e no presídio o cara tem que andar na linha. Se não andar na linha, vai para as ideias. Aí o cara chega na casa de Deus, o cara quer tirar onda com o cara da gente, pastor. Então eu sei do corre como era lá fora. Aí o cara chega na casa aqui, você não pode falar nada, que o cara pina o nariz, que o cara vem pra cima e o cara procura fazer tudo errado no presídio, ele não faz quando tá preso. Que era uma disciplina, quem já passou por presídio, que é uma disciplina, quando chegar na casa de Deus, que aí quer para ele usar a disciplina. Mas não, passa por uma disciplina no presídio, que o cara tá entendendo, como a gente chama, né, vira até marionete. Marionete no sentido assim, tá entendendo? Se senhor, beleza, agora tá pronto, pá, aquela coisa, tudo procura fazer. Aqui tem que ter mais respeito aí chega aqui, não tem respeito pelo pastor, pela casa, tá entendendo? Tem uma família aqui dentro. Aí ele deve dizer, pastor, eu tenho que mudar, porque senão eu não suporto isso, porque eu vim do corre, eu vim de uma vida louca. Você tá entendendo? Aí os caras querem tirar a gente. Aí eu conversei com Deus, eu disse, Deus, o Senhor muda eu radicalmente do jeito que o Senhor quer. Eu tenho zelo pela tua obra, eu amo a tua obra, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Por isso que é bom, irmão, a oração. Por isso que é bom você tomar atitudes. Por isso que é bom você se encaixar na vontade de Deus, não na sua, na vontade de Deus. Porque eu disse para Deus, eu quero fazer a tua vontade. A minha vontade é pegar esses cabos e esfolar. Mas a tua vontade é amar, perdoar, que eu sei de tudo isso, que eu... Quantas vezes já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quantos estudos sobre o amor, você está entendendo? Eu sei que eu estava errado. Aí eu comecei a jejuar, buscar a Deus, que eu disse, eu não quero sair da obra, eu quero mudar, não vou mudar ninguém, mas eu sei que se eu tomar atitude, eu consigo mudar. E Deus ouviu minha oração. Não cheguei lá ainda, só Dilson ainda, mas estou engateando. Estou engateando. Eu tô vendo que Deus está ouvindo minha oração e eu também estou me esforçando. Não adianta nada eu orar e não tomar uma atitude. Não adianta. Porque, na verdade, irmão, o amor é muito mais além daquilo que a gente imagina. Porque quando Jesus ele vai doutrinar, ensinar, pregar sobre o amor, ele diz assim, qual é a diferença que vocês estão fazendo dos fariseus? Porque os fariseus saudam aqueles que saudam ele. Os fariseus falam com aqueles que falam com eles. Aqueles que eles têm raiva, eles não passam e não saudam. Aqueles que eles têm ódio, igual o samaritano, eles não falam. Aí sabe o que Jesus disse para os discípulos? Se vocês fizerem a mesma coisa, qual é a diferença que vão ver em vocês?
É tipo assim, a pessoa fez uma coisa errada aqui. Aí eu não tenho sabedoria, humildade, mansidão. Aí, em vez de eu resolver uma questão com amor, aí eu estou jogando mais o quê? Eu estou jogando mais lenha no fogo. Veio de eu apaziguar, aí agora virou um inferno mesmo. Olha o pastor desequilibrado. Olha o pastor sem amor. Então aí eu estou me enguardando aquela pessoa. Qual é a diferença que eu tenho? Então é isso que Jesus explica para nós. É isso que Pedro teve que entender. Pedro passou 3 anos e meio com Jesus com a espada na cintura. No dia que Jesus foi preso, ele usou a espada para arrancar, lascar a cabeça de Malco no meio, pegou só na orelha. E estava no monte. E evangelizava. Onde foi falado sobre isso, né, pastor? Foi falado. O pastor Júnior falou. Se você não tem amor pelo seu próximo te dá um tapa na sua cara, você não tem coragem de virar outra face. Às vezes ele chutar a canela, né? Ele falou. Chutar a canela, mexer com a sua esposa. Isso aí tem que ser bem espiritual. As suas finanças. Isso aí é para pessoas que é bem espiritual. Porque ninguém vai oferecer a face. Isso daí é um modo, né, pastor? Por exemplo, o cara bate na sua cara, oferecer a face, como está falando na Bíblia, mas literalmente não precisa ser uma pessoa muito espiritual, não. Você acha que a minha esposa ela é muito espiritual? Não. Mas a minha esposa já aprontaram tanto com ela, tá entendendo? Ela olha para a pessoa e diz assim: eu te perdoo. Minha esposa não é espiritual. Você não vê ela jejuando, você não vê ela em oração, você não vê ela com a Bíblia. Temor, né? Você tá entendendo? Mas sabe o que é? Sabe que é uma atitude da pessoa, aquilo que eu falei. Né? Humildade, é uma atitude da pessoa. Tem gente, irmão, tem gente que você vê ela espiritual, mas, irmão, fala mal dela para você ver. É uma atitude que nós temos que tomar. Marcelo, tudo é uma atitude. Eu sou crente, mas meu braço não é não. Se lembra do testemunho que eu dei aqui? Que o pastor Júnior perguntou para mim? Você se lembra do testemunho que eu dei aqui? Entre eu e minha esposa, que ele perguntou quem ora mais, quem jejua mais, quem mais lê a Bíblia. Então, diante da lógica, eu quero passar o cabo espiritual, sim ou não? Sim. Mas diante da lógica, quem era mais espiritual é minha esposa. Pelas atitudes, as atitudes diferentes, as atitudes da humildade. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, irmão, você pode só você fala, senão eu perco aqui a noção. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ler a Bíblia, tá entendendo? Igual alguns aqui, que não tá mais aqui, você tá entendendo? Pegavam uma mesa dessa aqui, era livro, tá entendendo? Mas se eu fosse reclamar alguma coisa, a pessoa, tá entendendo? Só faltava me xingar. Né? Pastor, mas o fruto do Espírito Santo é o amor. Né? Tem. É amor, paz, alegria. É os frutos do Espírito Santo. Isso. Justamente, Jesus disse o quê? Eu não vou deixar vocês enviarem outro Consolador, vai estar convosco para sempre. Para sempre. Então, o Espírito Santo, muitas das vezes, ele está lá em Apocalipse 3:20, batendo na porta, querendo entrar justamente para trabalhar a nossa vida, ajudar nós. Só que nós temos que ter humildade. Tá entendendo? Humildade. Vamos supor, o pastor Juscelino está tendo ensinamento hoje. Aí o Marcelo, na mente do Marcelo, diz assim: essa palavra é para o Alexandre. Ou seja, não tem humildade, é só um exemplo, viu? Não tem humildade para receber e dizer assim: essa palavra é para mim. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, corre isso aí em nós. E a gente tem que ter cuidado disso aí. Joga no pensamento, né? Joga no pensamento. Mas vamos lá. Deus é amor. Queridos amigos, olha o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de quem? De Deus. Pronto. Eu não tenho amor, mas até quando eu vou viver sem ter esse amor? Aonde eu era pecador, ou fiz muita gente se entristecer. Ou seja, fiz muita gente perder em vez de ganhar por causa de mim. Só que agora Deus me perdoou. Só que Deus demonstra o seu amor por mim, mesmo eu sendo pecador.
Deus tenta me ajudar. Ou seja, eu sou merecedor? Não. O que eu merecia? O castigo eterno. Aí Deus, Ele me ama, não porque eu mereço, que eu não mereço ser amado por Deus. Nós não merecemos. Uma passagem lá que foi lido diz que antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro, ou seja, Ele nos amou com nossos defeitos, Ele nos amou com as nossas atitudes. Sabe o que quer dizer isso? Assim como Deus me amou com meus defeitos, amo o teu próximo com os defeitos que ele tem. Amo o Marcelo com o defeito que ele tem. Amo o pastor Juscelão com o defeito que ele tem. Tá entendendo? A gente faz as besteiras. Aí a gente vai para a oração. Senhor, me perdoa, né? Não é assim? E por que aí nós queremos que Deus nos perdoe? Por que nós não perdoamos nossos irmãos? Aí vem o orgulho, né? Vem o orgulho, né? Olha só, irmão. Quem ama, o versículo 7 ainda, é filho de Deus e conhece a Deus. Ai, eu tenho 26 anos de crente só, Deus. Sou novo ainda na fé, tenho 26 anos ainda. Diferente daqueles que tem 50 anos. Tenho 26 anos. Mas olha o que é. Eu tenho 26 anos, já dirigi 4 igrejas, eu sou coordenador dessa casa aqui há 9 anos. Prego o evangelho, ensino, mas veja. A Bíblia, umas 4, já li a Bíblia um bocado de vezes, Gênesis e Apocalipse. Eu estou lendo agora ela aleatória, mas na Bíblia cronológica eu estou lendo ela todo dia de novo. Aí veja bem, quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Então, se eu não te amar, Léo, mesmo com os teus defeitos, nem sou filho de Deus e nem conheço a Deus. E não vai ter a vida eterna ainda. Então, olha só, irmão, nós cristãos, nós que estamos buscando a Deus, não é só ler uma Bíblia, não é só orar, gente. Você aí na live também, pega essa palavra. Não é só jejuar, não é só subir monte. Agora, vamos lá, irmão, eu subo monte com ódio do meu vizinho. Eu subo monte com ódio da minha esposa. Eu subo monte, tá entendendo? Tenho uma raiva do meu pai. Mas o que vai adiantar essa oração, irmão? Se lembra do que Jesus dá uma parábola e diz assim, ó, quando tu entregar a tua oferta aqui no altar, e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem eu ter contra ele, é o teu irmão ter contra ti, deixa a oferta no altar. Vai lá no teu irmão e pede perdão a ele. Veio agora no meu pensamento isso aí. Vai no teu irmão e pede perdão a ele. Depois tu volta, aí entrega a tua oferta, aí o pai receberá. Você não pode subir no altar sem pedir perdão. Tá vendo, irmão? Muito forte isso aí. É porque lá você não vai conseguir nem pregar. Para começo de conversa. O Espírito Santo de Deus, se você estiver fazendo alguma coisa de mal na igreja, ele... O problema é que você não vai pegar, você vai pegar um voto. Amém? Deixa eu aqui para não perder o foco, gente. Eu sei que vocês sabem tudo isso, mas deixa eu... É forte. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Olha só, irmão. Aonde uma das coisas que veio o irmão trabalhar o meu coração foi quando eu li aquela passagem em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, que o apóstolo Paulo diz assim, ó, ainda que você pegue o seu corpo e dê para ser queimado pelo povo, ainda que você não tiver amor, de nada vale. Ainda que você pegue toda a sua riqueza e dê aos pobres, se não tiver amor, de nada vale. Ou seja, aí eu traduzi e trouxe o contexto para mim. Você pode passar 9 anos na casa de recuperação tratando vidas. Se você tiver amor, de nada vale. É forte hoje, finalmente.
De nada vale. Você pode pregar o evangelho, irmão, uma pregação maravilhosa. Você pode ser um pregador renomado. Você pode ser, ter 50 anos de crente. Você pode falar os mistérios do céu. Se não tiver amor, de nada vale. Irmão, eu fui entender, Léo, de tudo isso. Eu estou todo arrupiado, trazendo ensinamento. De tudo isso que eu fui entender, que o amor é mais do que qualquer outra coisa. O amor. Só que aí eu fui estudar o amor, cara. O amor não é eu amar, irmão, quem me obedece. Isso é fácil, né? Quem anda comigo, quando eu digo não faz isso, não faz, faz aquilo, tá entendendo? Faz. Ou seja, me abraça, me dá presente. Eu amo essa pessoa. Não. Amar é justamente aqueles. Esses tempos já podem. Me perdoa. Aqueles que muitas das vezes nos tira do sério. Irmão, Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas vão pelos seus próprios pecados, suas próprias teimosias. Própria teimosia. Agora você imagina só, irmão. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Ou seja, irmão, hoje qual é a minha vontade? Hoje de madrugada eu estava dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos do meu entendimento. Senhor, eu quero te contemplar, eu quero te ver. Porque esse é o maior desejo, irmão, para um filho de Deus, ver o Pai. Esse é o maior desejo, irmão. Eu não dobro meu joelho só para pedir, pai, eu quero isso, compra aquilo, paga isso aqui, não. Você está entendendo? Meu maior desejo é isso aqui, irmão. É conhecer esse Deus. Um Deus, irmão, que me amou e que me ama, irmão. Irmão, eu sou uma pessoa muito difícil, cara. Eu sou uma pessoa difícil, nós somos difíceis. E Deus faz todos os meios para nos alcançar, para Deus mostrar, tá entendendo? A primeira foi enviar o seu filho. Quem tem filho aqui, irmão, quem tem coragem de dar o seu filho para morrer por alguém? Se a gente fica preocupado com o filho que está andando, quando cai, nós vai lá, corre, pega, machucou o filhinho e tal, né? Uma coisa. Você vê a explanação do pastor Fernandinho, irmão, sobre tudo, sobre essas coisas aí, lindo demais, maravilhoso, irmão. O próprio pai, irmão, vira as costas para não ver o filho daquela situação na cruz, cara. Agora, porque tudo para poder, irmão, alcançar os pecadores que somos nós. Tudo isso por nossa causa, irmão. Aí nós não podemos, irmão, amar. Amar é perdoar. Irmão, olha só, o perdão, tipo assim, tá eu e o Alexandre numa questão. Tá eu e o Alexandre numa questão. Só que eu decidi perdoar, Léo. Só que o perdão que eu vou liberar para ele não vai significar nada para ele. Porque é eu que estou indo liberar perdão. O perdão é para mim. O perdão está me sarando. O perdão está me curando. O perdão, irmão, tá trazendo saúde para mim. Se ele vai me perdoar ou não, o problema é dele. O perdão, irmão, é igual a oração, irmão. Você vai orar a Deus. A tua oração muda Deus? Não. Vai mudar você. A sua oração vai fazer com que você chegue mais a Deus, que você, na comunhão da oração, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai ter experiência com Deus. A oração só beneficia você. Você orando ou não, Deus é Deus. Muda nada. É a mesma coisa do perdão. O perdão vai trazer o quê? Saúde, vida para mim. Alívio. Alívio. Você está entendendo? Então o perdão vai beneficiar aquele que está perdoando. Se o cara perdoou ou não, o problema é dele, irmão. Isso é diferente. Agora eu conheço um Deus. Ó, vamos lá. Eu conheço um Deus
que mesmo nos meus pecados e delitos, me amou. E qual é o amor de Deus, irmão? É Deus fazer de tudo para nos perdoar. De tudo. E você imagina aí, irmão. Você imagina aí. O exemplo do filho pródigo é o exemplo que dá para com Deus. O filho pródigo, irmão, o pai trabalha, o pai se esforça, o filho não faz nada. Aí o filho quer uma herança, que é uma herança que o pai nem morreu ainda. Então, para ele, o pai já está morto. Pega toda a riqueza, vai extraviar, tá entendendo? Com as meretrizes, com bebida. E quando vê na situação que estava, aí agora volta para casa. Sem dinheiro, sem nada, deu um prejuízo grande. Aí a Bíblia diz que o pai está lá de braços abertos e recebe o filho. Pela lógica, o pai era para fazer o quê? Não receber. Está de braço aberto. Mas estava de braço aberto para receber o filho. Assim é Deus, irmão. Quando nós fazemos as besteiras, nós saímos da igreja, nós saímos da casa de Deus, saímos orgulhosozão, forte, relógio, dinheiro, tá? E quando você vai gastar nas meretrizes. Vai gastar lá na biqueira, vai gastar lá nos lugares aí. Aí depois volta liso, sujo, pá, sem nada. E aí o que Deus faz? Recebe. Cheirando porco, que tá no lamaçal. Lamaçal. Aí esse que é o verdadeiro amor, irmão. Só que nós temos dificuldade de viver isso. Só que se nós não procurarmos viver isso, a Bíblia diz que nós nunca conhecemos a Deus e nem ama a Deus. Porque o que é, irmão, eu demonstrar que eu amo a Deus, é eu te amar. Isso é muito forte, cara. Senão não adianta nada. Eu amo a Deus e eu dei o meu irmão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O mandamento, versículo 21, o mandamento que Cristo nos deu é esse. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aí eu não amo meu irmão, então eu não amo Deus. Mas eu abro a boca e digo que amo. Mas o que Jesus vai dizer, uma certa passagem no Evangelho, ele vai dizer o seguinte, esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, eu dizer que eu amo a Deus é uma coisa, e as atitudes é outra. Por que é demonstrado que Deus nos ama? Porque ele demonstra através do seu filho. Então não tem como dizer que Deus não ama a gente, porque a prova está em Cristo. Como é que é uma prova que eu amo o Alexandre, mesmo sendo tranqueira, não presta? É eu perdoando ele. Aí ele mesmo vai ver o amor de Deus dentro de mim. Pô, cara, meu, pastor Juscelan, cara, me perdoou. Poxa, eu sou um tranqueira, meu, com o pastor Juscelan. E o pastor Juscelan me trata diferente. Aí ele vai ver o amor de Deus em mim, nas atitudes. Me incomoda também a pessoa. Incomoda. Me incomodou Paulo. Paulo disse que o que constrangia ele era o amor de Deus, porque não merecia ser perdoado. E a pessoa vê tanto o amor de Deus naquela pessoa, que quando ele perdoa, por exemplo, igual o pastor Juscelano está falando, me perdoa. Aí eu estou vendo as atitudes dele, fazendo estudo, indo para a igreja, fazendo as coisas que é certo nos olhos de Deus. Aí aquilo que ele me perdoa, que eu tenho raiva dele, vai ficar me incomodando. Aí é onde que o Espírito Santo de Deus... Bom, eu sinto isso, gente. Cada um. Eu sinto isso de ir lá e pedir perdão para ele também. Foi que nem ontem. Ele me viu angustiado, ele veio, me abraçou. Depois do final do culto, eu fui lá e conversei com ele. Tive o amor do Espírito Santo de novo e reconciliei. Até que o pastor Júnior me deu a bênção. Eu falei, aí, ó, tá vendo? É assim. Me deu vontade de eu ir lá e pedir perdão pro Leonardo, aqui tá do meu lado. Eu vi que ele recebeu a benção lá. Aí eu falei assim, não é o momento agora. Depois, quando chegar lá, eu vou, né? Pedir perdão assim. Eu gosto muito dele, gosto do Léo, gosto de todos aqui. Mas ele eu tenho sabe, eu me identifiquei mais. Você ficou mais, eu sei. Isso. Ele sai comigo para vender os tapetes, nós conversamos, ele me dá conselho. Né? Nós tem lá na rua, nós tem vários processos que a gente passa, principalmente mulheres, tá?
Principalmente cigarro, que a mulher tá tragando cigarro na tua cara, dentro do carro, e soltando a fumacinha de você. Né? Então é muita aprovação, entendeu? Ia passando pela prova, dando glória a Deus. E ele dá muito conselho para mim. Isso é bom. Aí é onde que eu me apeguei mais com ele, me identifiquei mais. As outras também, o Léo, o Marcelo, o seu Adilson, eu gosto, entendeu? Aí é onde que a pessoa, quando está fazendo alguma coisa, igual o pastor está falando, eu te perdoo, Alexandre. Aí aquilo eu vou ver nele, bom, eu sinto isso. Eu só leio a Bíblia, gente. Tá? Aí, resumo aí por causa do oração. Eu sinto e vou peço perdão a ele também. Não é isso, pastor? Sim. Quer dizer? Sim. E amar de verdade, né? E ali Deus vai trabalhando. Olha só, irmão. O versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. É por isso que tem uma passagem de João capítulo 10, versículo 10, na parte B, que diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E João 3,16 vai dizer assim, ó, Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, olha só o amor de Deus, através do seu filho. Agora vamos lá, olha o amor de Deus através de mim para com vocês. Olha o amor de Deus demonstrando através de vocês para com as pessoas. Irmão, não se engane, diante da Bíblia, se você pegar a Bíblia e for estudar, principalmente o Novo Testamento, não se engane. Você pode ter uma vida de oração, claro, evidente, se tem uma vida de oração, Deus vai mudar, uma vida de oração de verdade. Mas vamos lá, você pode ter uma vida de oração, de jejum, ler a Bíblia, ir para o monte, para a igreja. Mas se você não tiver amor, tudo isso aos olhos das pessoas não vale de nada. Vale de nada. Porque os fariseus oravam. Jesus orava? Os fariseus oravam. Jesus jejuava no sábado? Jejuava. Os fariseus também jejuavam, os judeus jejuavam. Jesus ia para a sinagoga e os fariseus também iam. Os religiosos também iam. Mas onde é que vê a diferença aí dos fariseus e Jesus? Onde é que vê a diferença? No amor. No amor. Essa é a diferença. Tá entendendo? Amar o próximo como a si mesmo. É essa a diferença, irmão, que está faltando hoje dentro da igreja. Essa é a diferença que está faltando no meio do povo cristão. Não falo no mundo, eu falo dentro da igreja. Está faltando esse amor. Está fazendo essa diferença. Ah, mas a igreja ora, a igreja jejum, a igreja lê Bíblia, a igreja... Aí você vai ver da igreja, próprio dentro da igreja. Está lá os irmãos com raiva do outro, as irmãs intrigadas, os irmãos falando mal da liderança. Só uma igreja que tem preconceito com nós, que nós vamos fazer tem igreja que tem preconceito com caso de recuperação. Os próprios crentes, do próprio ministério. Olha para nós. Do próprio ministério. Você está entendendo? O próprio ministério. Quando eu uso essa expressão assim, dizer assim, ei, irmão, isso aí, tá entendendo? Você tem que aprender, porque isso você tem que aprender. Isso aí é para você. Não, irmão, isso é para nós. Para nós. Quando eu tomo uma atitude dessa, eu estou querendo ser melhor do que o próximo, e diante da Bíblia, isso eu tô reprovado. Não tenho amor. Eu não tenho amor. E principalmente de pessoas que veio da onde a gente veio. Pior ainda. Que veio da onde a gente veio. Aí por aí você vê como é que tá. Só que uma coisa eu aprendo. Opa, eu não quero ser igual a essa pessoa. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. E é isso que vai fazer a diferença, irmão. E é isso que faz a diferença em Cristo. O amor. Você imagina lá, Jesus pregado na cruz, cara. Ele olha para aqueles que torturaram ele, chicotearam ele, pregaram ele, cuspiram na cara dele. Ele olha e diz assim, Pai, perdoa eles porque ele não sabe o que faz. Cara, isso constrange demais, meu. Eu estou todo arrepiado.
É essa a diferença que nós temos que ter aqui, Léo. É isso que nós temos que buscar nessa casa. Irmão, quanto tempo está aqui, irmão, que não usa droga, não bebe, não fuma? Beleza, olha o tempo que está. Então pronto, o meu problema agora é droga? Não, o meu problema agora é buscar o amor de Deus no meu coração. Por quê? Porque se eu não tivesse amor, quando eu sair daqui, quando eu for constrangido, eu vou voltar para as drogas. Quando eu for afrontado, eu vou voltar para as drogas. Quando alguém dizer alguma coisa que eu não estou fazendo, vai entrar a ira, vai entrar a raiva. Agora eu vou fazer. Não fiz, não estava fazendo, está me acusando, agora eu vou lá e vou fazer. Por quê? Porque não tem um amor para entender aquela pessoa. Porque Jesus teve esse amor e disse, perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Só que nós que passamos por esse processo, nós é para sair daqui diferente. Porque nós somos todo dia, irmão, se alimentando. E aquelas pessoas lá que acusam a gente, muitas das vezes está pior do que a gente. Você sabia disso? Só que aí, se a gente não entender isso, a gente vai levar por outro lado. Mas muitas das vezes uma pessoa dessa, irmão, ela está cheia de problema. Uma pessoa dessa, ela está, irmão, tá ali, irmão, mas que na verdade está ali porque é obreiro, ou para bater ponto, ou se não for, tá entendendo? O líder de obreiro vai chamar atenção, mas que na verdade não está recebendo nada. Está pior do que a gente. E o amor faz entender isso, porque o amor em Cristo diz assim, perdoa eles, Pai. O amor de Cristo fez olhar para Judas e disse assim, amigo, com beijo tu me traz. Olha só, Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus estava sentado e disse assim, amigo. Jesus era amigo, Jesus é amigo. Quem ama é amigo, irmão. Quem ama, irmão, não induz a pessoa a errar, a fazer o que é errado, a ter maldade. Quem ama, irmão, senta aqui, irmão. Você está com a mente hoje tão suja, filho. Ó, nós estamos aqui na casa aqui para mudar, irmão. Não, essa sua atitude aí, filho, você não está aprendendo nada. Pastor, mas se eu sentar com a pessoa, se eu for falar com a pessoa, ela vem com 1000 pedras na mão. A pessoa não vai receber uma palavra dessa. Então, às vezes, é difícil até querer ajudar a pessoa, né? Porque tem gente que não tem humildade para receber. Ah, você é puxa-saco, pastor, você é babão, sai daqui, você é babão também. Já me disseram isso aqui já. O cara foi aconselhar, o outro chamou, foi de babão. Complicado, né? Aí você não sabe o que faz. Se ajuda, deixa o cara infeliz lá. Tá entendendo aquela amargura dele, aquele problema. Às vezes você quer até ajudar, mas o cara é bruto, o cara é ignorante. Melhor orar, né? É mente fechada. Não, vai orar por ele, você abre a mente desse cara. Muitas das vezes a pessoa tá cheia de problema, cara. Muitas vezes. Agora você imagina aí, a pessoa tá num lugar desse aqui, sabendo que perdeu família, perdeu o emprego, perdeu as posses que tinha. A vida que ele tinha lá fora e agora está dentro da casa de depressão. Agora você imagina, tem dia que a pessoa está, irmão, e se nós não tiver amor, nós não vamos compreender essas pessoas. Ó, teve um interno uma vez que até o Leonardo estava aqui ainda. Aí colocou a tarde na laboterapia, tá, aquela coisa toda. Aí eu peguei e desci aqui, aí peguei o interno deitado depois do dormitório ali. Tava lá ele com o rastelo e deitado segurando o rastelo. Dormiu mesmo. Aí eu cheguei lá e disse assim, bom descanso, hein, irmão? Você levantou e disse, não, pode ficar sentado, filho. Pode ficar sentado aí, fica em paz. Sentei do lado dele. Filho, o que você tem? Você está com dificuldade do seu tratamento aqui? Estou percebendo que você está com problema. Aí foi abrir o coração dele para mim. Disse assim, eu vou te ajudar na tua saída. Liguei pro pai dele, tá entendendo? Aí não sei quem foi que veio aqui. Veio buscar a minha esposa, que ela ia fazer um serviço lá na igreja que meu filho é pastor. Aí deu uma carona para ele. Então assim, tempos atrás eu chegava e esculachava o cara, irmão. Esculachava o cara, irmão. Só que quem não tem amor não compreende. Aí tá lá o cara passando um processo, que não queria estar aqui. Pela segunda vez aqui, né? Segunda vez, Aí se obrigou a estar aqui,
Você tá entendendo? Aí o que eu tenho que fazer? Em vez de conquistar o cara para ajudar ele, dependendo das minhas palavras, tá entendendo? Eu vou predicar mais ainda. É esse processo, é esse amor que nós temos que buscar. Ah, mas eu não tenho. Vamos lá, nós temos que ter esse amor com os filhos. Nós temos que ter esse amor com a esposa. E se nós não conseguirmos, irmão, trabalhar isso nós aqui, como é que nós vamos vencer lá com a família? Como é que nós vamos compreender um filho que fez uma coisa errada? Como é que nós vamos compreender uma esposa, tá entendendo, que não fez ou não agiu e ali trouxe problema pra gente? Você tá entendendo? Então é uma coisa que há de se trabalhar aqui. É igual aquele ditado, quando eu sair daqui eu vou fazer obra. Por que não faz aqui? Aqui é obra. Ah, quando eu sair daqui eu vou evangelizar, porque não evangelizo os que estão chegando. Ah, quando eu sair daqui eu vou para o monte. Então por que você não faz o monte da oração aqui dentro? Se aqui eu não consigo, como é que eu vou conseguir lá fora, irmão? Então a mesma coisa, se eu não consigo amar, perdoar, que é um tratamento que Deus nos trouxe para cá, que nós temos essa dificuldade, como é que eu vou amar a família lá fora, amar o próximo lá fora, amar os pais? Quando Jesus disse para Pedro, quando tu se converter, dá testemunha a quem? Aos teus irmãos. Ele disse assim, quando tu se converter, dá testemunha aos teus pais, Leonardo. Dá testemunho a sua família, o Léo. Dá testemunho aos seus filhos, o Marcelo. Dá testemunho lá a sua esposa. Não, Jesus diz, dá testemunho, quando se converter, dá testemunho aos teus irmãos. Ou seja, onde vocês estão. Se entre nós não estamos conseguindo, irmão, se amar, se unir, se perdoar, como é que nós vamos fazer nosso tratamento aqui? Porque todos nós aqui temos dificuldade. Todos nós estamos com problema. Todos nós estamos diante do tratamento, até o pastor. Só que o meu tratamento é diferente. É buscar mais o amor, a humildade, a mansidão, é buscar o lado espiritual. Todos nós estamos no processo. Se nós não conseguirmos vencer aqui, como é que nós vamos, irmão, vencer? Por aí. Tudo começa aqui. Ó, irmão, se Deus te trouxe para cá, porque o processo é aqui, não é lá fora. Se fosse para ser lá fora, não precisava você ter vindo para cá. Nós temos que entender isso, ou não? Se Deus nos trouxe para cá, é aqui. Ó, se lembra o que Jesus disse para os discípulos antes dele voltar para o céu? Ficar em Jerusalém, até do alto ser vestido de quê? Poder. Aí o que foi eles fizeram? Passaram 10 dias, irmão, orando. 10 dias em Jerusalém. 10 dias dentro do cenáculo. Orando, todo dia ora. Começou com quanto? Quase 500 pessoas. Terminou com quantos? Quase 120. O povo vai desistindo. O povo tem dificuldade, irmão, de priorizar. O povo tem dificuldade, irmão, de seguir. O povo tem dificuldade de ter humildade. Mas com 10 dias veio o quê? A promessa. Aí eles foram o quê? Libertos. Eles foram curados. Mas Jesus disse ficar em Jerusalém. Ou seja, o lugar do processo é aqui, irmão. É aqui. Aí vamos lá aqui, dar continuidade aqui. Foi assim, versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Versículo 10. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Irmão, e nenhum outro tem o poder de perdoar os nossos pecados, a não ser através daquele que ele enviou. Quem? Jesus, o seu filho. O seu filho. A Bíblia deixa bem claro. Só quem tem o poder de perdoar pecado é Jesus. Amém? Versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Isso aqui é interessante, isso aqui, ó. Se nos amamos, versículo 12, se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. Se eu odeio meu irmão, então quer dizer que eu não tenho comunhão com Deus. Cara, isso é muito forte, cara. Irmão, nós temos
fazer uma reflexão. O evangelho é muito mais além do que você só ir para a igreja dia de domingo. É muito mais além. É viver as palavras de Deus. É viver. Pastor, é fácil? Irmão, nada é fácil, cara. Nada é fácil. Se fosse fácil, Jesus não precisava ter vindo à Terra. Da sua vida. Isso. Só que Jesus é um exemplo. É um exemplo. Jesus é um exemplo de nós. Só o que nós devemos adquirir de Jesus, irmão? Tem várias coisas. Uma delas é o amor e o perdão. Se eu não perdoo, eu não estou unido com Deus. Aí vamos lá, mas eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Ler a Bíblia, isso não significa nada. Jejuar, até outras pessoas de outras seitas jejuam. Isso não significa nada, irmão. Agora, o que vai significar para mim e para você é quando eu praticar o amor. Praticar o bem a quem mesmo não merece. Aí eu vou estar unido com Cristo. Irmão, se você for ver lá em Mateus capítulo 24, ou é Mateus capítulo 25, Jesus vai dizer assim: eu estava nu e não me vestiste. Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava preso e não fosse me visitar. Eu estava com sede e não me deste água para beber. Aí perguntam para Jesus: quando foi que te vimos assim, não te ajudamos? Aí Jesus diz: quando você vê um dos pequenininhos e não faz isso. Jesus, em outra passagem, vai dizer assim: ame aqueles que te odeiam e ore pelos aqueles que te perseguem. O cristianismo é muito mais além do que você estar na igreja, irmão. É muito mais além, irmão, do que você botar uma roupa de crente. Irmão, eu não quero coordenar uma casa igual essa aqui sem amor, não. Eu não quero olhar para o Alexandre e ter nojo da cara dele. Eu não quero, na hora de eu ir botar comida, tá entendendo? Do Alexandre eu botar bem pouquinho. Esse cabo não merece aqui, não. Se eu fizer isso é porque eu não tenho amor. Tem uma passagem, Léo, que Jesus vai dizer: não cabe homem fazer vingança com as suas próprias mãos. Eu sou o Deus que vingo. Nós escutamos ontem na escola, acho que foi na escola dominical, a questão de Abraão, Arão e Miriam, que Deus chama eles lá para frente da tenda, sem Moisés saber de nada. Aí o pastor Fernandinho deu a introdução, legal, um exemplo, que Deus nem falou para Moisés o que estava acontecendo. Talvez tivesse falado para Moisés, Moisés era tão manso, tão humilde, você está entendendo? Que tinha deixado para lá. Só que aí Deus chama e Deus resolve por Moisés. Tem coisas que é assim para nós, irmão. Se nós tivermos essa humildade, essa mansidão, e nós não pagar o mal com o mal, irmão, o próprio Deus vai agir a nosso favor. E tudo isso aqui está aqui na Bíblia que nós temos. Muitas das vezes, quantas passagens dessas você já leu? O que nós temos dificuldade de colocar em prática. Mas se nós não colocar em prática, o que a Bíblia diz? Nós nunca conhecemos Deus. Tanto tempo na igreja, batizado nas águas, e nunca conheceu Deus. Por quê? Porque não tem amor no coração. Só que nós aprendemos que esse amor vem de quem? De Deus. Aí o que eu tenho que fazer? Deus, derrama o teu amor no meu coração. Derrama o teu amor no meu coração. Pai, me ensina a amar e perdoar. Pai, eu quero viver o teu amor. Ou seja, muda a tua oração. Muda a tua oração, igual o pastor Juscelino mudou a oração dele. Deus, coloca o teu amor no meu coração para que eu possa amar o Leonardo no amor de Cristo. Deus, que o teu amor no meu coração faça com que eu não venha só enxergar os defeitos dele, mas as qualidades dele.
Deus, coloca o teu amor no meu coração para que eu possa ajudar o Leonardo, Pai amado, a vencer. Se eu for olhar só para os defeitos dele, eu não vou ajudar ele. É minha oração hoje que eu faço, irmão, por vocês é assim. Coloca o teu amor no meu coração pelo Alexandre, Pai. O Alexandre está ansioso. Pai amado, trabalha o coração dele. Pai amado, me ajuda a ajudar ele. Se eu fosse outro, tá entendendo? Ah, eu não vou ajudar mais cara, não. Eu tô correndo atrás, o cara tá fazendo isso, é isso, aquilo, outro. Ah, vou deixar esse cara se virar. Quem não tem amor, faz desse jeito. Mas o amor faz com que a gente não veja só o defeito. Ou seja, o cara tá ansioso, o cara tem a esposa, o cara quer ter contato com a esposa, aí eu me coloco no lugar dele, eu disse, se fosse eu não queria que as pessoas me ajudassem, me compreendessem? Para mim é fácil que eu tenho minha esposa aqui. Para mim é fácil chegar para ele e dizer assim, acalma o teu coração, irmão. Fica quieto aí, para mim é fácil, minha esposa está aqui comigo. E a esposa dele está lá na outra casa de recuperação. 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Aí é fácil eu chegar para ele e tá dizendo, ô irmão, para com isso, irmão. Ô irmão, quando tá na rua, não sei o quê. É fácil a gente condenar, irmão. Não, mas eu quero ter amor para poder olhar para ele e dizer, eu vou te ajudar, cara. Tem calma. Tem calma, eu vou te ajudar, filho. Fica paciente aí. Tá aqui o celular, tá, eu busquei tudo, tá aqui, ó, o Zap, tudo. Fui buscar, tá entendendo, na internet, tá aqui, filho, vai dar certo. Tenha só um pouquinho de paciência, que tudo tem seu tempo. Então, eu quero viver isso, irmão. Outrora eu era assim? Não. Mesmo precisar eu mandar alguém embora daqui, mas eu quero mandar. Não porque eu tenho ódio da pessoa, é porque a pessoa não está conseguindo se adaptar e está atrapalhando os outros. É diferente, mas que mesmo assim com o coração partido. Porque o mais importante é você ver uma pessoa saindo daqui bem, vencedora. Isso é fruto do trabalho. E as horas passam mesmo. Ainda bem que você vai ficar aqui, né, Marcelo? Hoje, né? Não, trabalhar. Não, estou dizendo aqui em Bragança. Tá entendendo? Já estou terminando já. Versículo 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco. E é esta. Conosco. E está. Ele nos deu o seu Espírito. Ó, nós não estamos só, gente. Tá vendo aí? Nós não estamos só nessa luta, nessa peleja, nesse tratamento. Ele deu o Espírito dele. Peça ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo produz em mim o amor, a paz, a alegria. Produz em mim, Espírito Santo, a fidelidade, a bondade, a delicadeza. O Espírito Santo produz em mim a humildade, a mansidão, o domínio próprio. Está aqui, irmão, nós não estamos só. Nós estamos sendo ensinados nessa manhã que nós não estamos só. Só que há um processo, há tempo. É igual foi trazido o ensinamento sobre o vaso na mão do oleiro. Nós não podemos desistir de buscar. Porque nós aprendemos a ser bruto, ignorante, pagar o mal com o mal no mundo. Só que nós hoje estamos, irmão, vindo para o reino de Deus. O reino de Deus é amor. O reino de Deus, irmão, é alegria. O reino de Deus é perdão, né, Marcelo? O reino de Deus é diferente, né, Leonardo? Né, Léo? Né, só Dilson? Né, Alexandre? Né, pastor Juscelino? É, irmão. Então, assim, já que eu vim e eu quero o reino de Deus, então eu tenho que seguir as regras de Jesus. É fácil? Não é, porque nós vemos os discípulos batendo cabeça. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. É tanto que lá na frente eles agora dão a vida deles por amor ao próximo, por amor à obra de Deus. Irmão, há 9 anos atrás eu larguei tudo. E olha onde é que eu estou com minha família. Cuidando de pessoas, irmão, que eu não conheço. De outro estado. De outro estado. Você está entendendo? Porque entra o amor no coração da gente de ajudar o próximo, irmão. Só que eu quero ajudar e não passar na cara.
Porque não adianta ajudar e passar na cara. Quer ajudar quem quer ser ajudado. Não, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus também. Tá entendendo? Vem para cá, recebe, e aqui é imposto aqui o tratamento. Quem aceita, segue à frente. Quem não aceita, volta. Não é diferente com a palavra de Deus. Olha só. Versículo 14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. Versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O medo mostra que existe castigo, ou seja, eu sofro por causa do medo. Mas se eu tiver o verdadeiro amor, eu não vou ter medo de sofrer, que é o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 3, do 4 ao 7, o versículo 7 vai dizer o quê? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tá entendendo? Então hoje eu posso até sofrer aqui dentro, por causa de vocês, querendo ajudar vocês. Irmão, quem é que não quer, irmão, o pai que o filho ande no caminho certo? Qual é o pai que não fica triste quando o filho faz as coisas erradas? Ou você acha que eu não me entristeço quando a pessoa faz coisa errada aqui? Você acha que eu não me entristeço quando a pessoa não me obedece aqui? Mas por isso eu vou deixar de amar essa pessoa? Por isso o pai vai deixar de amar? Deu uns castigozinhos, né? Que tem que vir, né? Normal, né? É de lei. É. Só que eu nunca tive pai para me castigar. Hein? Vamos lá. Continuar aqui. Versículo 18. Não, versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Aí tá vendo aí? Deus, eu te amo. Aí Deus vai dizer assim, você não me ama não. Eu amo Deus, você não ama porque você odeia o próximo. Aí Deus sabe o que está dizendo aqui na palavra dele? Você é um mentiroso, mano. Aí nós levamos o nome de mentiroso. Deus, eu te amo. Vocês escutam aqui na minha oração, não escuta? Senhor, eu te amo. Você escuta, não escuta? Senhor, eu te amo. Senhor, eu entrego a minha vida para ti. Aí você imagina agora eu tenho ódio do Léo aqui dentro. Aí tá aqui a palavra que vem para mim, ó. Você é um mentiroso, pastor. Você diz que ama, mas você não perdoa o Léo. Como é que vai ficar a minha oração? Vai subir? Não. É isso hoje que eu tenho que me preocupar. Como é que está a minha vida aqui com os irmãos? É igual a ceia. Ceia é o que é ceia? Qual é o significado da ceia? Comum? Não. Comunhão. O que pode impedir a minha oração? O que pode impedir aqui aos meus votos, as minhas consagrações, os meus jejuns? É se o meu coração estiver odioso por alguém. Não importa se você está com raiva de mim, importa que eu não estou com você. Essa que é a diferença. Você vê que é tanto algo espiritual que ontem eu fui para a sede, eu tinha uns negócios lá para resolver, né? Tinha uns negócios para resolver que era algo de dinheiro e tal, e ia vir para minha mão ontem. Aí já não deu certo para que venha André o ódio, para que eu não venha tomar Santa Ceia na paz do Senhor Jesus. Mas eu nem liguei. Eu conversei com a pessoa, entrou em acordo, eu conversei com outra pessoa, entrou em acordo, dei um abraço, me convidou para almoçar na casa dele, e seja o dia que eu for lá para São Paulo, e eu abracei, pedi desculpa quando eu estava aí no mundão, falei um monte de coisa que não devia.
também minha ceia na paz do Senhor. Isso é bom. Senhor, né? Isso é bom. Vamos lá, estou terminando aqui já, irmão. Estou terminando. O versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Isso é forte. Isso é forte, irmão. Versículo 21 e eu encerro. O mandamento que Cristo nos deu é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu próximo, o seu irmão. Amém, irmão? Então essa fica a palavra para o nosso coração. Não é fácil. Não é fácil, porque eu sei o que é isso. Eu tive dificuldade de perdoar as pessoas. Só que hoje eu não tenho mais dificuldade, graças a Deus. Tá entendendo? Foi uma decisão minha também de buscar. Porque isso é tipo aquela coisa também. Isso surge uma decisão da gente. Diante de uma decisão, a gente vai buscar em Deus o que ajuda. É igual tipo assim, eu quero trabalhar. Então meu foco é trabalhar. Agora eu vou orar e jejuar pelo trabalho. Ah, eu quero uma namorada que é solteiro. Então eu vou orar e jejuar pela namorada. Né? Ah, eu quero ir para casa. Então eu vou jejuar e orar para a minha ida para casa. Então eu quero também ter esse amor de Deus. Vou jejuar e orar para poder... Então tudo é uma decisão na nossa vida. Pega a visão aí, gente. Amém? Você da live aí possa receber essa palavra em nome de Jesus. Né? Vou pedir o Alexandre fazer essa oração aí. Agradece aí o povo aí da live, tá bom? Tá lá, tá uma coisa